É hora de vida e saúde, é hora de transformação, é hora de mudança de pensamento. Está preparado? Eu espero que sim, porque você vai embarcar comigo num dos programas que a gente preparou falando sobre primeiros socorros. A gente vai ter também receita aqui e vai ter uma conversa bastante interessante sobre o kit de primeiros socorros de todo cristão. Será que você tem esse kit? É o que a gente vai descobrir hoje aqui no Vida e Saúde. Mais uma vez eu quero chamar aqui a Leila Marques, ela que é técnica em enfermagem, 28 anos de experiência. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada. Mais uma vez, viu, Leila? Vamos sentar aqui. Hoje o assunto é choque elétrico. O que fazer quando alguém toma uma descarga elétrica, Leila? É um dos fatores muito graves de acidente. Na maioria de homens em idade de trabalho, né, de 25 anos para cima. E crianças pequenas que se tomam choque porque não têm o cuidado de fechar as tomadas direitinho para que a criança não se tome. Sim, mas normalmente o choque que a criança toma vai ser aquele choque mais comum, aquele da rede elétrica de casa, que não tem uma voltagem muito alta. Que é perigosa, porque ela pode dar uma fibrilação cardíaca. E isso que é muito isso? Fibrilação, o coração, ao invés de bater normalmente, tum-tum, né? Ele treme somente. Então, ele não vai levar oxigênio para o resto do corpo, nem para o cérebro. E isso depende da criança ou depende da intensidade do choque que ela tomou? Depende da voltagem que está ali. E a voltagem normal das nossas casas é exatamente esse choque que já seria suficiente para causar esse problema. Suficiente para dar o problema cardíaco, que não bater o coração. O coração vai fibrilar. Então, os choques de volts, até 1000 volts, vai atingir o coração, né? Ele entra pelo braço, passa pelo coração e sai, por exemplo, pelo outro braço ou pela perna. Mas é mais o coração que vai ser atingido. Tá. Os choques mais perigosos também são aqueles de alta voltagem, que são pessoas que trabalham com construções, cabos de alta voltagem de mais de 1000 volts, né? Que a queimadura, ela parece muito superficial na entrada, né? Mas ela onde ela sai, onde a energia passou, onde ela saiu, sai como se fosse chamuscado, como se fosse uma explosão. Então, digamos que ela entrou aqui por esse braço e ela vai sair, sei lá, pelo outro braço. Digamos que ela passou por esse braço e passou pelo seu rim. Certo. Né? Passou por essa mesma. É como se fosse uma queimadura iceberg. Aqui é a pontinha só do que você vê. O tecido todo queimado está por dentro. Então, você destrói... É uma dor terrível. É uma dor e destrói os tecidos. Agora, Leila, o que a gente deve fazer se uma pessoa está presa à corrente elétrica? Está lá tomando choque. O que eu devo fazer para socorrer essa pessoa? Se for em alta tensão, não tem o que você fazer. É chamar socorro. Tem que desligar o local. Não posso encostar na pessoa, porque isso é importante. Você não pode encostar, não pode tentar tirar com o galho, porque a alta tensão é muito perigosa. A pessoa vai... Com uma toalha, um tecido, por exemplo? Não. Chamar um corpo de bombeiros? Isso. É chamar o corpo de bombeiros. É isso. É o resgate para poder fazer isso. E tentar desligar a corrente elétrica. E desligar a corrente elétrica. Na casa, se tem alguém preso num fio, sim, você pode tentar laçar a pessoa, né? E puxá-la. Agora é interessante, pode falar. Colocar a mão, porque você também vai receber o choque. Agora depende muito também com o que você vai laçar essa pessoa, porque existem materiais que são condutores de energia. Tem que ser um pano, que não seja molhado, esteja sequinho. Isso mesmo, não seja molhado, né? Uma calça comprida que não seja com zíper, porque o zíper também pode provocar queimadura. Nada de metal. E outra, sempre a musculatura, ela vai contrair, né? Então, você vai ter que arrancar, fazer muita força mesmo para tirar a pessoa, porque ela vai ficar presa no local onde ela tomou o choque. Às vezes, de repente, o mais certo é tirar da tomada realmente o equipamento ou fazer alguma coisa desse tipo. Se ela está com o equipamento na tomada, você também tem que tomar cuidado. Por que está dando choque?
Tá. Né? Agora, uma outra solução. Eu sei que você já falou aqui da gente evitar aquelas receitinhas caseiras. Tá, mas aí você vê aquela criança, aquela pessoa com o ferimento da queimadura. Formou uma bolha imediata e às vezes é aquela queimadura da ponta do iceberg, né? O que eu devo fazer, o que eu devo evitar? Pasta de dente. Tem gente que fala, vamos botar pasta de dente que ajuda. A queimadura elétrica, ela é seca. Então, você vai simplesmente colocar um tecido por cima e levar para o hospital, porque você não sabe até que ponto se ossos ou nervos ou musculatura foi lesionado. Foi lesionado. Então, nada de gelo, nada de água, nada de óleo, nada. Queimadura elétrica é totalmente diferente daquelas outros tipos de queimadura. Por exposição bem diferente, ao calor, né? Destruição de tecidos internos. Eu acho que principalmente o que a gente deve evitar fazer no caso de algum desses acidentes. A gente falou sobre infarto, a gente falou sobre desmaio, nós falamos sobre convulsão, perfurações. São inúmeras as possibilidades de acidente. Eu acho que a conduta correta, ela faz toda a diferença no resultado final, depois do tratamento. Então, se você não sabe como agir, se você perdeu algum desses programas, entra lá no nosso blog novotempo.com/vida e saúde, acessa. A Leila foi muito clara aqui com vários procedimentos, ela tem 28 anos de experiência, então está acostumada a lidar, infelizmente, com essas tragédias, mas que precisam de socorro rápido, né? Isso, e não fazer a coisa certa. Por isso assistir o programa, porque daí vai ficar sabendo mais ou menos. É isso aí. Leila, obrigada pela semana. Espero que você volte aqui mais vezes, viu? Obrigada. Agora é hora de receita aqui no Vida e Saúde. Hoje eu vou ensinar para você um pudim laranja, pudim também muito fácil. As receitas dessa semana, que o Felipe está de férias, está em off aqui com a gente, não tá aparecendo aqui no programa. Não entre em pânico, ele vai voltar para fazer os programas com a gente. Só que olha que beleza de receita que você vai aprender hoje. Esse pudim laranja maravilhoso, está bem enfeitado. Isso aqui também conta, né, gente? Que é facinho de fazer. Vamos ver o que a gente vai precisar? Olha, você vai usar meia xícara de... Vou começar com a cenoura. Meia xícara de cenoura picadinha. Tá bem trituradinha, na verdade. A gente também vai usar uma xícara de suco de laranja espremida. Nós vamos usar meia xícara de água. 2 colheres de amido de milho, tá aqui também. Receita fácil, você vai encontrar os ingredientes facilmente. E nós vamos usar 2 colheres de açúcar demerara. Olha aqui, o açúcar demerara tá fácil de encontrar também. Só isso, pouquinho ingrediente, tá facinho de fazer. Você anotou aí, fica esperto então que de repente você pode fazer junto comigo essa receita. Vai precisar de um liquidificador, uma boa panela e uma forminha bonitinha para deixar o seu pudim assim como esse que a gente preparou aqui, que a produção deixou prontinha para a gente mostrar para você. Agora a gente vai conversar um pouquinho com o pastor Gustavo. Tudo bem? Tudo bem. Quero já parabenizá-lo pelas suas conquistas aí, conseguiu, obrigado. Tem bebê vindo a caminho, tem muita coisa legal acontecendo. Graças a Deus está tudo certo. Que bom, né, pastor? Que bom. E obrigado também pela oportunidade de estar aqui e conversando sobre um tema tão importante, tão urgente. Né? O mais importante quando nós falamos disso é que a pessoa saber se preparar e agir na hora certa, da maneira certa. O que fazer? Da maneira certa. Claro. Olha, pastor, normalmente a gente não pensa assim desse kit primeiros socorros espirituais, porque a gente acha que o cristão tem que estar sempre pronto, ele está sempre, leva uma vida estável, mas os acidentes espirituais, os acidentes, na verdade, dessa vida acontecem e eles pegam normalmente a gente despreparado e esse kit primeiros socorros precisa fazer diferença. Quando nós pensamos na saúde espiritual, que a gente sempre conversa todas as semanas aqui, essa saúde espiritual também é afetada por problemas. Talvez esse choque, como nós vimos agora, sejam outros tipos de choques, mas nos afetam.
Pode ser um problema na família, pode ser um problema no trabalho, pode ser uma situação que nos angustia muito. Vamos falar disso, vamos falar de angústia, por exemplo. Exatamente. Por exemplo, às vezes o problema parece superficial e as pessoas ao redor não entendem. Elas falam, mas você está sofrendo só por causa disso? Exatamente. E às vezes o problema é como essa queimadura elétrica, né? Ela é muito mais devastadora internamente do que quem está julgando pode imaginar. E como todo acidente, na verdade, isso daí pode ser aconteceu alguma coisa, vai de uma primeira parte que é a prevenção, fortíssima. A prevenção espiritual também é muito importante. Se eu quiser naquele momento, seja na parte emocional, seja na parte espiritual, só agora eu vou começar a fazer alguma coisa, talvez seja muito diferente do que aquele que já vinha se preparando. Vai ser muito mais difícil, né? Já vinha trabalhando isso, já vinha... E quando os dois vão sentir algum impacto, mas um corpo, uma mente, um coração vai estar mais preparado para enfrentar. Alguns elementos desse kit espiritual, sem dúvida nenhuma, a base de toda é a Bíblia, é a palavra. Ela é a palavra de Deus, né? Por exemplo, tu falou de angústia, tem um verso bíblico, olha que bonito, que ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, né? Filipenses capítulo 4, verso 6. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelo meio da oração. Aí vem outro elemento do kit, né? Nós estamos falando da Bíblia, da oração, com súplicas, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha quanta coisa. A Bíblia fala assim, não fala só o que você tem que fazer, ela fala como que você tem que entregar. Você tem que entregar suas súplicas com ação de graça, com coração agradecido. Esse e é isso vai ponto evitar a importante, ansiedade. claro. Quando por mais difícil que seja a situação que você esteja passando, o fato da gratidão, buscar elementos de gratidão, nos ajuda a levantar um pouco a cabeça, olhar para fora. Sempre tem alguma coisa, não, mas eu estou passando por uma doença difícil, ou algum familiar meu, mas nós estamos aqui, nós estamos vivos hoje e valorizando cada dia, cuidando disso. Pode ser, por exemplo, uma outra situação difícil que precisa de aquele apoio, um sentimento de culpa, por exemplo. É um pouco subjetivo, a pessoa vai dizer, não, pode durar por anos, né, exatamente, pastor? Pode ser crônico, pode ir crescendo. A nossa memória é uma memória que às vezes nos trai, a gente não lembra das coisas da mesma maneira, a gente vai reconstruindo as situações. Então, uma coisinha que era pequena, no futuro vai se tornando algo gigante. Infelizmente. Né? E tem, inclusive, um verso que eu gosto muito que fala sobre a culpa. Está em Isaías, olha, de novo nosso kit meu socorro, Isaías 1:8. Que o Senhor diz, venha, vamos refletir juntos. Embora os seus erros, seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora possam ser rubros como a púrpura, eles se tornarão como a branca lã. Que maravilha! O Senhor nos estende o perdão. Aqui tem outro elemento importante nesse primeiro socorro, o perdão. Aconteceu algo que nos aflige, nós não precisamos ficar com isso. E você já tentou cobrir com eu gosto muito de pintura, sabe, pastor? Sim. Você já tentou cobrir, assim, alguma coisa que está com um fundo vermelho, tentar passar tinta branca? Como é difícil a gente conseguir mistura, fazer. Só a graça de Deus que consegue transformar algo... Ele troca a tela. Ele troca a tela e faz... E melhor, ele pode dizer, agora eu vou ser o pintor. Que refrigério. Agora eu posso ver. Esse é algo maravilhoso. Talvez vamos acrescentar um terceiro ou um quarto elemento. Falamos da Bíblia, falamos da oração. Doença. Falamos, claro. Se a pessoa, por exemplo, está passando por uma situação de doença, uma coisa que ajuda a mente, e nós vamos falar um verso também sobre doença, mas não podemos esquecer do poder da música, do canto. Quantas vezes a pessoa está numa situação, dizem, uma doença pode até aprisionar o meu corpo, mas eu posso ter a mente livre, e a música nos liberta. Cantar em família, cantar os momentos bons e os momentos ruins. A gente está falando aqui, né, como suprir os acidentes, né, os acidentes espirituais, os acidentes emocionais que a gente tem que enfrentar. Fatalmente a gente vai enfrentar uma hora ou outra na vida. Você acha que nunca é tarde para começar a frequentar uma igreja, por exemplo? Eu gosto de uma frase que uma vez me disseram, sempre é cedo. Em vez de dizer nunca é tarde, sempre é um bom momento para começar. Se nós temos casos de histórias na Bíblia, por exemplo, Ana não podia ter filhos, ele estava em um momento muito duro, ela foi justamente no templo, ali na igreja, e derramou o coração perante o Senhor, disse, Senhor, essa é a minha situação. Deus nunca se cansa de ouvir as nossas orações. Ele vai dizer, não, essa daqui eu já ouvi.
Ele nunca vai olhar para ti e vai dizer assim, não, tu já errou 12 vezes e agora vem falar comigo de novo. Isso não vai acontecer com Deus. Ele sempre Essa é a maneira da gente lidar com as coisas, né? Não é na maneira de Deus. E que bom que eu não sou Deus. A pessoa vai dizer, se eu fosse, eu dava 3 chances e acabou. Mas Deus não, Ele é Pai. Ele é... mesmo que nós não temos um Pai tão maravilhoso, Ele é aquele Pai perfeito. Que eu caí, Pai, eu caí de novo, eu sei, mas tu está aprendendo a caminhar, vem cá e vamos caminhar junto. Essas são as bênçãos de Deus conosco. Né? Pastor, existe um acidente de percurso na nossa vida que talvez seja assim, que não seja assim tão traumático, mas que ele vem se instalando pouco a pouco e a vontade de viver vai embora. Exatamente. O que a Bíblia tem a dizer? Existe algum tipo de socorro que a gente pode recorrer nesse momento? A esperança, talvez um dos versos seja mais emblemáticos, que é João capítulo 14, verso de 1 a 3. Né? Fala o que Jesus está fazendo agora. E olha que lindo esse verso, que diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito para vocês, vou, pois, preparar um lugar, e quando eu for e preparar, voltarei outra vez. Esse é um dos versos mais lindos porque ele nos fala da esperança. E quem faz essa promessa não é um fazedor de promessas furadas, né? São promessas que já se cumpriram, muitas delas. E ele cumpre. Se estude a sua Bíblia, tu vai ver que várias profecias foram se cumprindo e a esperança da segunda volta de Jesus, ela pode encher um coração já sem vontade de viver. Pode dizer, não, isso não acaba aqui. Sempre há um dia, por mais, aquela famosa frase que muitos falam, por mais que seja negra, a noite, difícil, sempre haverá um amanhecer. E é assim, na vida também é assim. Por mais difícil seja, confie, esse Jesus um dia voltará e tudo vai mudar. Essa é a promessa que Ele mesmo fez. Que bom, que bom. Olha só, então aqui você recebeu aqui também kits de primeiros socorros espirituais. Faça uso, porque assim como os primeiros socorros prestados na maneira certa, na hora certa, do jeito certo, as ferramentas que nós temos, a palavra de Deus, a oração, ação de graças, né, o louvor, o agradecimento, também vão fazer diferença efetiva, eficaz no seu problema. E a gente está orando por você, viu? Eu, a equipe do Vida e Saúde, o pastor Gustavo, sempre oramos por cada telespectador. Mesmo sem conhecer vocês, cada um de vocês, a gente conhece bem poucos por aqui, mas a gente sabe que Deus tem atuado na vida dessas pessoas, não é, pastor? E Ele conhece todos, muito melhor do que nós mesmos. O que nós podemos fazer, talvez vamos acrescentar um sexto, a oração intercessória. Sim. Talvez tenha alguém passando por algum problema na sua família, você pode orar por ela. Eu não tenho nada para fazer por ele. Você pode orar e isso é muito. Pastor, obrigada mais uma vez, viu? Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta você vai conferir junto comigo uma receita de pudim laranja, facílima de fazer e muito gostosa. Não sai daí não que a gente já volta.